Que a paz do Senhor esteja com você nesse dia. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. As outras vezes eu me esqueci completamente do microfone, outras vezes eu me aproveitei e acabei apagando. Mas agora vai. Continuamos nosso estudo em Lucas. Eu quero correr um pouquinho mais para que não fique tantos vídeos, mas é um capítulo muito importante, muito abrangente, que eu acho incrível. E do versículo 28 ao versículo 43, nós vemos aqui que Jesus vai ao monte com Pedro, Tiago e João para fazer as suas orações, para ter o seu secreto com Deus, o seu momento com Deus retirado. E depois, logo depois, um pai o procura. Mas vamos por partes. Quando Jesus vai a este monte com Pedro, Tiago e João, aparece Moisés e Elias, que nós sabemos, segundo a Bíblia, ele não nos diz que foram mortos. Elias diz que subiu entre as nuvens num cavalo de fogo. Então, ou seja, foi arrebatado. E Moisés, eu não me lembro exatamente como é falado o fim da sua vida. Mas, enfim, então nós cremos que, de repente, eles estão na eternidade com Deus, ou talvez seja somente uma forma que Deus usou para revelar o seu poder. Isso é uma conjectura minha, porque na Bíblia diz claramente que apareceu Moisés e Elias. Pedro se emociona e diz: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro, por mais que fosse um homem de confiança de Jesus, ele ainda não tinha tanta sabedoria, tanto entendimento para as coisas, porque na verdade eles apareceram para confirmar o que Jesus fazia, porque logo depois eles escutam uma voz das nuvens que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e, naqueles dias, não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Então, ou seja, essa revelação que eles receberam de Deus, do próprio Deus, começando com o rosto brilhando de Jesus, né? E essa pureza, porque a Bíblia nos relata que ele era puro. Ele morreu pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado, né? Não tinha como alguém que tivesse pecados carregar outros pecados das outras pessoas e morrer por essas pessoas. Então Jesus era puro, não tinha pecados, carregou os nossos pecados para morrer na cruz por nós, para que nós possamos ter esse acesso livre a Deus que nós temos, né? E logo depois, quando no dia seguinte, então, ou seja, eles passaram de um dia ao outro, então quando eles desceram, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Você pare para ver essa observação. Eles vieram ao encontro de Jesus. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Porque eles não vieram ao encontro do Pedro, do Tiago, do João, do fulano, do ciclano. Eles vieram ao encontro de Jesus. Quem poderia fazer algo por eles? E dentro de toda essa multidão, apareceu um homem pedindo em alta voz, diz aqui, né? Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar. E dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. E Jesus logo depois, vendo que os seus discípulos não conseguem expulsar o demônio daquele moço, ele faz uma exclamação que ainda me chama a atenção. Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Poder conjecturar é muito bom, mas precisa se ter cuidado, né? Para não cometer uma heresia. Mas aqui eu paro para ver essa exclamação e sempre me chama muita atenção. Jesus não era um homem de palavras duras. E aqui parecem palavras duras, né? Então eu creio aqui que Jesus já estava tomando, ele já sabia o que ia acontecer com ele na cruz, ele já sabia a missão dele na terra. E eu imagino que ele já estava numa situação aqui em que ele pensava, eu não posso contar a eles de forma como eu gostaria que vai acontecer, o que vai acontecer com eles quando eu morrer e ressuscitar e voltar aos céus. Eu não posso ensiná-los a fazer o que eles precisam aprender. E então eu creio que Jesus falou com uma forma de, até quando eu vou estar com vocês? Presta atenção, acordem, aprendam, entendam e usem o que eu dei a vocês. Porque antes nós sabemos, lendo Lucas, todos os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, que eles já tinham sido liberados sobre eles para, em nome de Jesus, curar enfermos e expulsar demônios. Logo depois, no 42, quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Então aqui a gente vê que logo depois ele fez aquilo que ele disse que os discípulos poderiam fazer no nome dele, né? Ele
reconheceu, ele estava cheio de Deus, do Espírito Santo. Mesmo ele sendo o próprio Deus, ele estava vivendo como um homem. Então ele precisava buscar cada vez mais, né? E aí então ele estava cheio do poder de Deus e conseguia entender quando era um demônio. E eu já ouvi me perguntarem, por que então, se Jesus é o próprio Deus, ele precisou vir à Terra como um homem? Imaginem comigo um dono de uma empresa, ele só querer que os funcionários façam determinada peça, mas ele nunca fez essa peça. Ele nunca soube como funciona essa peça. E ele não quer ensinar os funcionários a fazer essa peça, mas quer que os funcionários façam. Você concorda comigo que não daria certo? Seria quase impossível que eles conseguissem fazer essa peça? Então, o que Jesus fez vindo à Terra, vivendo como homem? Além de levar os nossos pecados, ele veio ser esse chefe que foi lá, entendeu a peça, fez a peça, testou a peça e ensinou para que os funcionários façam com excelência. Entende agora? Entende o mistério contido nisso? E em Jesus se fazer carne e habitar entre nós? Ele nos ensinou sobre psicologia. Ele foi coach, ele foi mentor. Ele foi médico, foi enfermeiro. Entende? Que tudo que ele fez foi nos deixado exemplos de como fazer para agradar o Pai, para estar junto com o Pai, para tentar viver ao máximo sem pecados. Porque nós sabemos que ele próprio diz que não tem pecados, que atire a primeira pedra. E então, as pessoas ficaram maravilhadas com a majestade de Deus. E uma coisa aqui que eu vou fazer uma crítica assim agora. As igrejas pentecostais e neopentecostais. Todo momento em que eu vejo Jesus expulsando um demônio na Bíblia, em nenhum momento eu vejo qualquer observação, qualquer palavra ou qualquer atitude descrita na Bíblia que seja compatível com esse teatro que é feito quando as pessoas ficam endemoniadas nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu digo teatro porque realmente parece um teatro. É algo terrível, algo deplorável, é algo triste. E isso é um dos motivos em que eu tenho preferido estar em congregar no ministério online, em que se é falado, se é ensinado, mas você não vê no momento em que o pastor dirigente sente que alguma das pessoas que está conosco, ou de algumas pessoas que precisam de uma ajuda, de uma orientação, você não vê ele gritando, berrando. Às vezes sim, a gente se empolga, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, se alegrando na presença de Deus. Mas para expulsar os demônios, para fazer palhaçada em nome de Deus, não se vê. Isso é tão tremendo, é tão poderoso. E eu confesso para vocês que eu tenho sentido muito mais a presença de Deus, muito mais sentido Jesus na minha vida e comigo, na tranquilidade, na beleza do silêncio, na beleza do orar em silêncio, eu e Deus, na beleza de falar mais baixinho, de ter a temperança de ler com carinho, com tranquilidade, do que quando eu vivia em igrejas pentecostais e neopentecostais. O Senhor me tirou recentemente de uma igreja pentecostal, usou a vida do meu esposo para isso, porque como eu orei muito para estar naquele lugar, e eu disse, Senhor, eu vou sair quando o Senhor disser que eu preciso sair, que eu tenho que sair. E o Senhor foi me mostrando, através do tempo. Eu fiquei 2 anos e pouco nesse ministério, e o Senhor foi mostrando, dentre tantas coisas, tantas outras coisas que hoje, estando de fora e vendo outros ministérios, eu consigo observar. E o meu próprio esposo chega para mim e dizer, eu não gostei dessa gritaria. Precisa dessa gritaria para estar com Deus? Ele nem aceitou Jesus ainda. Ele só vai comigo à igreja, nós lemos a Bíblia, conversamos juntos, temos procurado fazer o melhor para nossa família. E aquilo, desde que ele falou aquilo, há meses atrás, eu venho pensando, eu venho pedindo a direção de Deus e realmente, não precisa. Não sei se você está assistindo esse vídeo e participa de uma igreja pentecostal, neopentecostal, faz esse teste com Deus. Ora sem abrir a sua boca, fala com Deus no seu particular, no seu secreto, e faz esse teste com Ele. Começa a ir na sua igreja, no seu ministério, mas fica na bênção, fica quietinho. Fica percebendo, fica observando e pedindo para o Espírito Santo te mostrar. Eu tenho certeza que ele vai falar com todo carinho e amor que só ele tem, com aquela voz que não se entende. Ele vai te ensinar e te mostrar o que realmente acontece que é de Deus, porque sim, existe Deus em muita igreja pentecostal e não é pentecostal. E o que eles estão fazendo que é puro do homem, que não é necessário, que Deus não se agrada, mas permite, pela misericórdia dele.
Porque são pessoas que buscam a Deus, que ainda não tiveram seu entendimento aberto. Como também já fui em cultos na Assembleia Pentecostal, uma pregação tremenda, maravilhosa, de estudo, de esclarecimento. E depois, quando fomos orar, estávamos só em mulheres. Meu Deus, o poder de Deus foi lindo, foi tremendo, foi maravilhoso. E são pentecostais. E não teve gritaria exagerada, não teve loucura, não teve ninguém caindo no chão, não teve ninguém pulando, derrubando a igreja. Teve manifestação de quê? De libertação de alma, de um choro contido, de uma palavra de alegria, de esperança baseada na Bíblia, de abraços, de consolo, de ânimo, de mãos dadas, de uma dizendo para a outra: eu estou aqui, eu vou continuar orando por você e com você. Só de lembrar, já me enche o coração de alegria. E vem uma vontade de chorar, mas de alegria. De saber que ainda existem pessoas, existem mulheres, que conseguem atingir esse nível. De se colocar à disposição do outro. Isso é tão tremendo, é tão poderoso. Que eu me coloco à disposição do outro, da outra. E são poucas as pessoas que me procuram. Mas as que me procuram são porque realmente elas já não sabem nem mais o que fazer. Assim como eu também, tem momentos que eu não sei mais o que fazer e eu procuro um pastor que eu sei que eu posso contar com ele, ou procuro alguma amiga, procuro na Bíblia, procuro em Deus, né? Tento sempre procurar primeiro em Deus, porque Ele me direciona o que eu faço, para onde que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar, o que que eu tenho que fazer para resolver. Mas encontro também homens e mulheres que estão dispostos, estão dispostas, estão nessa busca, nessa brecha também, estão nesse entendimento. E isso é muito maravilhoso. Esse vídeo já tá bem longo. Eu não queria tomar teu tempo assim, mas existem coisas que precisam ser ditas. Se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, comenta ou deixa o seu like, o que for mais confortável para você, o que você sentir no seu coração, para me dar um apoio, para mim também entender, e o YouTube, que é uma inteligência que trabalha com números, entender que outras pessoas precisam ver esse vídeo também, que outras pessoas precisam ouvir do Senhor. E quem sabe muitas vezes de pessoas que estão com entendimento cegado para algumas coisas e precisam somente às vezes de um vídeo desse. Se você não tem esse chamado como eu tenho de estar aqui na frente de uma câmera, se colocar à disposição, dar a cara para bater, envie esse vídeo para outra pessoa. Envie esse vídeo para outras pessoas e dessa forma você também estará fazendo a obra. Você também estará ajudando outras pessoas. Que muitas vezes, quem sabe hoje, pessoas que você nem imagina estão tentando se matar. Estão sem consolo, estão sem saída. E às vezes um vídeo que você compartilha muda a vida dela. E você, aí então, vai estar sendo um participante do céu, do reino de Deus. Fazendo uma coisa boa, que Deus se agrada, que é ajudar outra pessoa com um simples compartilhamento. Você olha aqui embaixo, tem uma coisinha para compartilhar. E pronto. Você já abençoou uma vida. Então fique com Deus, fique com o Espírito Santo de Deus, com a graça do Senhor, com a paz do Senhor, que eu tenho certeza que nada te faltará. E se você quiser oração, já sabe, comenta aqui embaixo, me chama no WhatsApp, não precisa nem dizer o motivo. Mas escreve, eu quero oração. Eu tenho certeza que na hora que eu começar a orar pela sua vida, o Espírito Santo vai trazer ao meu coração aquilo que você precisa para que eu esteja orando. Tá bem? Meu caderno de oração tá um pouco vazio. Quero mais nomes lá para estar clamando. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.